sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. No episódio de hoje, continuamos conversando aqui com a pesquisadora Lauriane Teixeira, que foi uma das selecionadas no projeto Fraldas de Barro da Valer e lançou esse livro aqui, Casas e Memória, da nossa cidade de Manaus. Lauriane, nós falamos na outra entrevista a respeito da sua pesquisa, né, que deu origem à dissertação de mestrado, que foi a semente desse livro, né, eleito como uma das 20 obras publicáveis pela editora Valer, né? Sim. Inclusive, de novo, parabenizando e agradecendo a editora Valer para valorizar a nossa história, a nossa memória, exatamente, né? Exatamente. E a gente tem uma imagem aqui. A gente tem a imagem do lançamento do livro da Lauriane pela editora Valer, né? Olha só, que linda, parabéns. Um passarinho me contou que o teu livro, dentre todos os livros que a editora Valer comercializa, a livraria Valer, na verdade, né? Sim. Ele está entre os 10 mais vendidos, é isso mesmo, Lauriane? Sim, foi uma grata surpresa, né? Olha que bacana. No dia do lançamento, a equipe de comunicação havia me informado que ele já tinham me dito que estava tendo bastante saída, mas eles me passaram naquele dia que ele estava entre os 10 mais vendidos, né? E agora, com esse novo espaço da editora Valer, maravilhoso. Eles deixam um painel com a exibição de toda a programação, todos os eventos, né? E uma dessas notificações foi justamente a notificação sobre esses 10 livros mais vendidos, e o meu estava lá, né? A capa do livro com o meu nome. Então, assim, é muito gratificante, né? Para quem é professor, pesquisador, escritor aqui na cidade de Manaus, ter esse reconhecimento. Então, estou muito feliz com esse retorno dessa obra, né? Então, estou feliz que ele está tendo essa aceitação do público, e que bom, porque ele realmente é um produto que foi pensado mesmo, né, como um presente, um retorno para a nossa sociedade, né? Que as pessoas possam conhecer essas memórias. E parabéns! Parabéns. Muito obrigada. Por manter viva a nossa memória, né? Que apesar de tantas tentativas de apagamento, sim, a gente resiste e consegue manter viva. Nós falamos no primeiro programa a respeito de 2 identificações, objetos da sua pesquisa no Centro Histórico de Manaus. Podemos falar agora da terceira edificação? Sim, claro, né? Um prazer. Bom, a terceira edificação, ela é pertencente à família de Roger Pérez. Roger Pérez, Ronald Pérez. Exatamente. Toda a família Pérez é maravilhosa, né? Exatamente. Gostamos demais deles. E é a da José Paranaguá? Exatamente. Olha, eu até já sei qual é a edificação. Meninos, voltem ao programa. Vou pedir mais uma vez, voltem ao programa, porque vocês têm muito a acrescentar para a gente. Então, conta um pouco. Bom, o Roger é um querido, né? Se tornou um amigo, né? Me passou essas informações através, é claro, da entrevista, né? Mas são, além de ele contar sobre a compra da edificação da família, como chegou a pertencer à família, que na verdade é da família da mãe dele, né? Pertencente à família da mãe dele. A saudosa Marlidice, eu posso estar equivocada no nome dela, mas é Marlidice, se não me engano. Sim, né? Eu gostaria que você contasse essa história, porque essa história é linda. E os meninos não voltam aqui para contar a respeito dessa história. Vamos lá, conta cada detalhe dessa história, que é muito bacana. A casa fica na José Paranaguá. Para quem não está se situando, a José Paranaguá é a rua onde ficava o Conselho Estadual de Educação, que recentemente teve bastante notícia com relação
a depredação que está correndo por lá, né? Sim. Bom, sobre a edificação especificamente, eu acho interessante falar, porque na edificação da família dele, infelizmente, eles não têm a documentação específica ou especificamente sobre a data de fundação da edificação. Né? A família dele adquiriu a edificação entre a década do avô materno, né? Entre a década de 50, 60, e no caso do Roger, é engraçado essa colocação dele, porque ele disse que ele era um frequentador ocasional, né? Então, assim, era parte da vida dele, né? Frequentar a casa dos avós, que é a casa dos avós. Então, ele parte dessas memórias da infância e da adolescência ali naquele trecho, né? Então, essas memórias, né? Essas vivências são dessa relação que ele tinha com a família dele. Então, ele narra. No livro é muito legal porque o Roger, ele é uma pessoa, assim, apesar da sagacidade dele, ele é muito sensível, né? Muito sensível. Então, essa sensibilidade na oratória, na narrativa, de trazer as palavras, é como se a gente estivesse lendo. E na riqueza de detalhes, o Roger, ele é uma pessoa que, quando traz uma narrativa, ele traz com tanta riqueza de detalhes que você até se transporta, né, para aquele lugar, para aquele momento. Exatamente. É essa a impressão que temos, né, quando lemos. Claro que a entrevista da Arminda Mendonça, eu tive acesso também aos registros, que foi um diário que a mãe dela escreveu contando a narrativa. Que maravilhoso! Então, assim, todos eles são excepcionais nas suas narrativas, né? Eu tô cada um com a sua qualidade. Exatamente. A Arminda tem preciosidades, como esse diário, tem preciosidades como essa sala de banho que, nossa, é incrível, já tô louca para conhecer. Cada um deles, né, o da primeira edificação da família Mendonça tem uma preciosidade de listar, né, todas as famílias que ali conviviam, né, naquele quarteirão. Todos eles fizeram isso. Todos eles fizeram isso. Isso que eu acho que é uma grande riqueza do livro, que todos eles teceram essas famílias, essas edificações, essas vivências, eles traçaram essas memórias. E quem eram essas famílias? Claro que aí, levando em consideração o período de vivência deles, né, de moradia e de estadia nessas edificações, né? Mas assim, todos eles puderam construir, e isso é muito rico para a nossa própria historiografia, para a nossa própria memória da cidade de Manaus, é saber quem eram essas famílias, como era essa dinâmica, que era uma dinâmica muito específica, algo que eu trago no livro. Eu gostaria só de fazer esse adendo, que é muito importante. Fale à vontade. No livro do Tiago de Mello, Manaus, Amor e Memória, ele traz muito essas informações, essas considerações de vivências, e fala sobre essas famílias. E é algo muito interessante que essas narrativas desses três proprietários, eles também nos trazem essa gama de informações de como era a vida dessas pessoas e dessas famílias nesse período. Claro que períodos diferentes de vivências pela idade também deles, né? Mas é algo muito rico para a nossa memória, para a cidade de Manaus, isso é sem dúvida. Vamos falar um pouco mais sobre essa reedificação? Detalhes que Roger contou para você? Bom, é importante salientar que não só a casa do Roger, né, mas eu vou trazer aqui da casa do Roger, que essas casas... Só um minuto, desculpa te interromper. Sim, sem problema. Vamos agradecer aos irmãos Pérez, tanto o Roger como o Rômulo e como o Ronald, tá? Ela tá falando aqui do Roger porque provavelmente, como o Roger é o mais falante, foi o que deu mais elementos para que ela fizesse o livro, né? Mas a gente agradece a todos os irmãos Pérez, que são maravilhosos, os pais que deixaram memórias incríveis, doutora Marlidice, e o nosso senador Jefferson Pérez, trajetórias que ficaram para a história. Exatamente. Né? Essa edificação, a princípio, né, elas são casas geminadas também, e essa edificação, eles tinham adquirido somente uma dessas casas geminadas, e aí, posteriormente, num outro momento, se eu não me engano, já no início dos anos 2000, que a família adquiriu a outra casa geminada.
E aí, em torno entre 2004 ou 2006, eles fizeram um processo de restauro na edificação, mas assim, com profissionais especializados na época, né? Havia uma restauradora aqui em Manaus que fazia esse trabalho, então foi um trabalho impecável de restauro, até mesmo de retirada, porque essa segunda casa geminada que eles adquiriram posteriormente, ela já tinha camadas de pintura em cima da em cima da pintura original, que eram aquelas pinturas que eram feitas até com stencil, com todas aquelas... Aquela marmorização. Isso, exatamente. Então eles conseguiram nesse processo de restauro atingir a pintura original. Gente, que maravilha! E no livro você encontra as fotografias desse restauro com todas essas especificações. Gente, é o seguinte, vamos falar um papo reto aqui. Lauriane disse que ia me dar um livro. Sim. E o livro que ela ia me dar ainda não está em mãos e ela traria depois. Eu estava pensando aqui em sair daqui e a valer adquirir esse livro porque a curiosidade mata. Mas ela contando esses detalhes e essas fotos, eu estou pensando em sequestrar um livro e devolver depois da leitura feita. Sim, possível. Porque... quanto mais ela me fala, me narra os detalhes, mais curiosa eu fico a respeito. Gente, eles descascaram quantas camadas de tinta até encontrar a original, né? Aquela arte, né? Que se fazia nas edificações, a marmorização, o uso de stencil, né? Que era tão comum. Que que eles chamam, né? Os arquitetos chamavam na época, isso que era utilizado muito, que é a arte nouveau, né? Esse tipo de pintura decorativa, né? Agora, eu não recordo aqui de cabeça o quantitativo de camadas. Eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou falando em quantas camadas. Dizendo que ali foi retirada várias... histórias, várias famílias que podem ter, vários momentos que podem ter estado, né, naquela edificação. Sim. A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta falando um pouco mais sobre a residência da família Pérez. Voltando aqui nesse último bloco com a Lauriane Teixeira, que escreveu o livro Casas e Memória da nossa cidade de Manaus. Eu tenho uma correção a fazer. A casa da família Pérez, do Ronald, Rômulo e Roger, né? Fica na esquina da Rua Lima Bacuri com Dr. Alminho. Exatamente. Desculpa, o erro foi meu. Vamos lá falar um pouco mais desses detalhes que a gente apenas começou, né? Sim. A relatar. Bom, eu acho importante aqui comentar não só sobre essas características, né, mas a característica da edificação juntamente com a descrição das narrativas, das memórias e vivências, né, é que eles dizem que a maioria dessas edificações, tirando a do Augusto, essas edificações elas têm um porão habitável. Sim. Ou seja, né, é mais um cômodo não, é um andar da edificação. Gente, né? Para quem não sabe, né, os nossos telespectadores mais jovens, o que é um porão habitável, era muito comum a construção, e você observa que a maior parte do Centro Histórico de Manaus é construído com um porão habitável. O que seria isso? Na altura da rua, né, para evitar que a umidade chegasse às casas, porque Manaus era úmido. Exatamente. Na altura da rua você via que as casas eram um pouquinho mais elevadas, existia um batente ou uma escadinha. Na altura da rua havia um porão com janelas com circulação de ar, que geralmente ali as pessoas utilizavam para bibliotecas, para salas de
de música, de sarau, às vezes salas de costura, né? Exatamente. Então eram conhecidas como porões habitáveis, porque elas ficavam na altura da rua, tinham janelas para a rua, ventilava o ambiente. Exatamente. E a região dos quartos, a região que era necessária que existisse um nível mais elevado de salubridade, ela sempre ficava acima, né? Sim. Nesse caso da edificação do Augusto Mendonça, do Roger Pérez, esse porão habitável, eles utilizavam, ela reproduz as mesmas dependências do piso superior. Né? Que bacana. Então, eles utilizavam, e justamente pelo que você mencionou, Trícia, pelo conforto térmico, né? Então, geralmente, eles passavam ali manhã e tarde, no desenrolar das atividades, no dia a dia das atividades, eles passavam a maior parte do tempo nesse porão habitável do que na parte superior, que era o piso superior, Sim. né? Então, isso aí é o que ele conta, né, nas suas memórias, assim, trazendo essas especificações. Muitas casas mantinham cozinha, locais que precisasse de mais ventilação, justamente nessa parte do porão habitável. Isso, né? Como pelo conforto térmico, então eles passavam as tardes, né, lá. Então, ele menciona muito também essa questão da família, que havia muitos jantares, comemorações de aniversário. Então, era uma casa, e isso é muito, mais uma vez aqui ressaltando a sensibilidade do Roger, porque foi com o Roger, claro que teve esses apontamentos, essas considerações dos irmãos, né? Mas eu entrevistei diretamente o Roger, né? Então tive contato com ele, a entrevista direta foi com ele. Então ele dizia que a casa era muito sonora. Olha só a característica. A sensibilidade exatamente, dele, né? A característica como ele descreve a edificação, que a casa era muito sonora. Ele diz que é muito sonora por vários elementos. Muita alegria, muitas conversas, né? Sim, inclusive ele retrata sobre a presença dos animais, que o avô dele tinha costume de ter os animais, então era uma casa com uma presença sonora também dos pássaros, dos animais. Que delícia. Então, e dessa casa movimentada também. Então, ele disse, era uma casa muito sonora. Então, as memórias afetivas dele também se entrelaçam com essas memórias sonoras, né? Pelo que ele ouvia, pelo que ele via. E o que ele aprendeu ouvindo também, né? Sim, sim. E o que é interessante é que o Roger retrata exatamente o que eram as casas das famílias da época, as casas dos avós, que eram um lugar de reunião de toda a família. Exatamente, né? Isso. Porque ao contrário do que ocorre hoje, das correrias, das poucas visitas, né, que a maioria das pessoas consegue fazer aos avós, nós fomos uma geração, e as gerações anteriores também, que convivíamos com os avós com muita frequência. Exatamente. E as casas dos avós geralmente eram os lugares de encontro de toda a família. E por isso muito sonora, porque ali era um encontro de gerações, conversas de pessoas mais velhas, Exatamente. né? A efervescência dos jovens, às vezes dançando, às vezes com suas conversas também, e a brincadeira das crianças, a interação com os animais, né? Sim, é verdade. E aí, o que mais que você tem de detalhes a respeito dessa edificação? Bom, Trícia, o que eu posso comentar é que, além dessa dinâmica da casa, algo a acrescentar, justamente, novamente ressaltando essa importância que eu acho que já fecha e ancora as outras edificações, é essa representatividade, essa conexão não só com a memória, mas a sua relevância enquanto patrimônio. Né? Então, ela é esse processo que eles tiveram, porque veja bem, não são todos os proprietários, apesar de que esses proprietários, essas edificações, eles detêm recursos para realizar a manutenção dessas edificações. Isso muito importante, porque a maioria, o que acontece? As casas, as famílias foram... Você vai dividindo o patrimônio entre vários membros da família,
né? Sim. E aquela casa que era da família X, hoje ela pertence a tantos herdeiros e acaba tornando muito difícil de todos os herdeiros terem condições de arcar com a manutenção, Isso. né, de uma edificação desse porte. Exatamente. Né? Então, esse trabalho que eles fizeram de restauro e até o momento ainda fazendo todo esse processo de manutenção, Sim. né, que a manutenção também ela requer um custo, né? Um custo para os proprietários, né? Mas assim, eu acho isso aí mais uma vez assim ressaltando de todos, né? Porque a preocupação do Augusto com a edificação também é latente, assim como a Arminda. E essa é a conexão Casas e Memória, ela traz essa conexão dessa afetividade, ou seja, essas casas, apesar da materialidade, elas também evocam uma imaterialidade pela relação afetiva. Dúvida, sem dúvida. O título descreve muito bem isso. Isso. E essa edificação do Roger, eu acho que em especial também ela demonstra essa resistência, né? As demais também, mas eles são uma forma de resistência desse período, dessas famílias, mas especificamente, acima de tudo, do que a própria edificação, ela evoca mais, eu acho que a perpetuação da memória, né? Dessas famílias, que é o que nos conecta, né? Como é que a gente pode pensar nessas gerações atuais, nos adolescentes, nos jovens, nas próximas gerações, como que eles podem criar essa ressonância, essa conexão com a nossa memória, com a nossa identidade, se não através das memórias de outras pessoas, né, que viveram, que experimentaram a cidade de Manaus, né? É verdade. E eu queria aqui agradecer imensamente a essas famílias, né, que se dispuseram a manter, né, o nosso patrimônio restaurado, né, conservado, e a todas as outras famílias que também o fazem, né, porque nós temos aqui exemplos de 3 edificações, de 3 famílias, mas nós temos um número muito bom de famílias que fazem isso, mesmo não sendo Manaus uma cidade que tem condições, estímulos fiscais para que se faça Exatamente. Isso. Né? O IPTU do Centro Histórico de Manaus é muito elevado, né? E nós não temos nenhum incentivo fiscal para aqueles que mantêm. A maioria das cidades do mundo, principalmente as cidades históricas, as famílias recebem incentivo para restauro e manutenção do seu patrimônio em pé. Aqui as famílias, além de ter que arcar com tributos elevados, né, pelo fato de estar no centro histórico, ainda não tem nenhum incentivo para o restauro e a manutenção, o que torna isso privilégio de poucos, né, que têm esse poder aquisitivo. Exatamente. E priorizam isso na sua vida. Então, os meus parabéns a essas famílias e o nosso agradecimento aqui a você e a Editora Valer por trabalharem na preservação da nossa história e memória. Um abraço, Arminda, um abraço, Augusto, um abraço, irmãos Pérez. Eu agradeço você, Lauriane, pela presença e tá sempre convidada Muito aqui obrigada. para a gente conversar e para a gente sair à procura de outras edificações históricas que despertam a curiosidade dos manauaras. Um abraço a você, manauara raiz, que sempre apoia esse nosso trabalho de busca pela nossa história. E meu muito obrigada aos telespectadores que nos acompanham toda noite aqui pela TV Record News Manaus. Um beijo e fiquem com Deus.